Não foi só isso, não. Teve mais vergonha dos Estados Unidos. Marinha iraniana forçou o submarino dos Estados Unidos a emergir. A Marinha iraniana afirmou nesta quinta-feira, dia 20, que forçou um submarino americano a emergir ao cruzar o Estreito de Hormuz. Uma afirmação rapidamente negada pelas autoridades americanas. Eles negam tudo. O comandante da Marinha iraniana, Shahram Irani, disse que o submarino USS Flórida submerso estava se aproximando das águas territoriais, né, em um silêncio total, nem tão total que foi pego. Um submarino iraniano forçou a subir à superfície depois que ele entrou brevemente em águas territoriais iranianas, se ele é a televisão estatal. Segundo o comandante, a República Islâmica vai levar o caso às instâncias internacionais. Vocês imaginam se tivesse um submarino iraniano na Baía de São Francisco, né? Isso é para vocês verem quem é essa turma. Tá? A Quinta Frota, que é responsável por aqueles lixos afundando, isso é mostrando que isso daí o Ohio é o mais sofisticado que eles estão levando o Ohio. Provavelmente foi interceptado por um pequeno Lada. Russo, eu acho que eles têm Lada, assim, russo, que é um soberbo espetáculo de submarino. Pequeno submarino, mais silencioso do mundo. As últimas versões do Lada são fantásticas. Mas o principal eu trouxe para vocês aqui, mostrando toda a incapacidade desse Ocidente, desses Estados Unidos, e digo para vocês que em nenhum momento da Guerra Fria houve uma supremacia tão grande, do que a supremacia que existe no momento da Rússia para os outros. Só existem cinco mísseis. Só existem 5 mísseis hipersônicos. O que é um míssil hipersônico? É um míssil que voa acima de Mach 5. Mach 5. Então é o seguinte, só 5 voam acima disso. E os russos voam bem acima disso. A Rússia tem 4 deles. Começa pelo Iskander-M, médio alcance, menos de 1.000 quilômetros. Ele usa veículos lançadores, o 9P-78-1, e ele alcança 50 quilômetros de altitude na estratosfera e tem uma velocidade de Mach 7, ou 8.600 quilômetros, ou 2.400 metros por segundo. Ele é manobrável ao extremo, praticamente impossível de interceptar. Em 6 minutos ele alcança um objetivo a 750 quilômetros e tem uma ogiva de 480 quilos, que pode ser convencional ou tática. Esse é o primeiro deles. Vai anotando aí. Mach 7. Depois tem o 3M-22, o Zircon, que tem até 1.000 quilômetros de alcance. Ele voa normalmente numa faixa de 30 a 40 quilômetros de altitude, totalmente manobrável, alcança Mach 9, ou 11.000 quilômetros por hora, ou 3.000 metros por segundo. E é uma versão embarcada, ele é usado normalmente em navios e submarinos. Tem uma ogivazinha de 400 quilos de explosivos convencionais, ou uma cabeça nuclear sempre tática. Tem também o KH-47M2 Kinzhal. Esse sim, não é Mach 12, Mach 10, é Mach 12. 14.000 quilômetros, ou 4.100 metros por segundo. Tem um alcance, de acordo com sua plataforma, o short curto, com 2.000 quilômetros, lançado pelos MiG-31, os aviões interceptores mais velozes do planeta atualmente. Ele alcança 2.000 quilômetros no lombo desse aí. Mas num TU-22 ou num TU-160, ele vai a versão long dele com 3.000 quilômetros. Ele tem uma ogiva de 500 quilos e o erro dele é em torno de 1 metro.
A precisão dele com seus 4 sistemas de navegação faz isso dele. E temos o Vanguard, o planador de reentrada. Ele pode subir num Sarmat ou num Yars e ele alcança até Mach 30, ou quase 10.000 metros por segundo. O Vanguard consegue levar uma ogiva nuclear de 3 megatons. Ele já é estratégico, ele não é tático, ele já é uma ave do juízo final. Ele é chamado meteoro, porque ele cai como um meteoro. Você não consegue enxergar ele descendo. Você não consegue fazer nada. Ele é altamente manobrável. Todos esses são altamente manobráveis. Todos eles. Todos. Esses são os 4 russos em operação no mundo. E tem o Dongfeng, o DF-17 chinês, tá? Que ele é acoplado a um planador. Tá? Ele é como se fosse um planador, ele usa combustível sólido. Ele é basicamente um destruidor de porta-aviões e voa a Mach 5.5, aproximadamente 1.900 metros por segundo. O Dongfeng é o único míssil operacional no mundo não russo hipersônico. Inclusive, outro dia eu ri muito quando alguém falou que hipersônico não serve para nada. Realmente. A raposa com as uvas verdes cada vez se faz mais presente no nosso ideário de tolice, de imbecilidade, de eu não sei de onde que sai esse pessoal. Hoje, uma guerra total, aquela que a Rússia não quer, que ninguém quer, mas que às vezes parece inevitável, tem esses personagens. A capacidade de delivery que um país tem de entregar ao outro esse armamento. Como você vai interferir para que ele não caia no seu quintal? Bem, eu quero dizer para vocês que todos esses mísseis aqui praticamente são interceptáveis. Não tem como interceptá-los, porque eles voam como se fossem... Eles não são mísseis balísticos, não são ICBMs. Eles não têm comportamento do Minuteman. Eles são mísseis altamente manobráveis. Porque, por exemplo, hoje você pode pegar um Sarmat e jogar só o Vanguard nele. Usar ele apenas como veículo propulsor. Ou então múltiplas cabeças, que cairão cada uma com 300 quilotons, em média 500 quilotons. Uma chuva de 6 a 16 é levada apenas por um desses veículos. Os Estados Unidos não tem nada disso. Está aí Elon Musk, está aí o 183, acho que é 183, o modelo da Lockheed Martin, que foi descontinuado e ele só tentava simplesmente alcançar 5.5, nunca alcançou essa velocidade. Isso o jardim de infância dos hipersônicos no mundo consegue. Tem míssil hipersônico russo de 1970. O Moskit já tinha a categoria de hipersônico. E de lá para cá, né, é um ramjet, sistema múltiplo de aceleração, jato de aceleração, e depois scramjet e ramjet. Tá? São os sistemas de propulsão dessas maravilhas. E esses últimos aqui, eles levam um sistema sólido, líquido, de combustíveis único. E por isso os Estados Unidos não têm nada disso. Ou seja, a capacidade de delivery, e não fomos para o fundo do mar, onde os Estados Unidos têm boas máquinas, mas ainda mísseis sofríveis. Tá? São os Trident confiáveis, porém não muito. São os Trident que são a espinha dorsal em cima dos Ohio. Ohio é esse submarino que levou Ohio lá no Estreito de Hormuz. Humilhado, um país que está do outro lado do mundo, colocando a sua frota dentro da casa dos outros. Esse pessoal tem que sofrer um corretivo.
Se não for de mim, que seja de Deus, de uma entidade divina, porque é assustador o que eles fazem com o mundo, com o povo, e ainda sempre encontram analfabetas nos países de origem para fazer ódios a esse país. Eu não tenho nada contra o povo americano.